Alô? Você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e bem-vindo a mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tá muito presente na minha vida nos últimos meses, do último ano pra cá, assim, foi uma coisa que eu refleti bastante, que é o termo work-life balance. Basicamente, do ano passado, começo do ano passado pra o fim, eu comecei a entender que o trabalho começou a ocupar espaço demais na minha vida. E isso não é ruim, acho que é sempre bom a gente ter prioridades, o trabalho é um pilar, um dos mais importantes em certos momentos da nossa vida, da nossa carreira, mas ele não pode ser tudo. Eu acho que é uma linha muito tênue entre você ser uma pessoa ambiciosa, que gosta de construir as coisas, de se sentir produtiva, e você ser uma pessoa que vive em função do trabalho. E esse foi um pouco o meu baque ano passado. O problema principal foi quando eu comecei, aos poucos, sem perceber, a colocar o trabalho nesse pedestal, como se fosse a única coisa importante na minha rotina e na minha vida. Sabe aquela famosa coisa de você equilibrar os pratinhos todos da vida? Eu basicamente estava olhando apenas para um pratinho. E quando isso acontece, aos poucos, todos os outros pratinhos da sua vida vão ficando menores. Então, quais são eles? As amizades, o tempo livre, o lazer, o seu descanso, a sua paz mental, a sua presença, até hobbies. Eu acho que esse foi um dos estopins da minha crise do ano passado, porque eu olhei pra minha vida e falei, cara, eu não tenho um hobby, não tenho uma coisa de diferente na minha rotina que não seja eu acordar todos os dias, ir pro escritório, voltar pra casa, dormir e aí repete tudo de novo. Esse é o perigo, quando tudo começa a girar em torno de trabalho. E o mais perigoso é que isso não acontece de uma forma óbvia. Não é do nada que você olha pra sua vida e ela tá dessa forma. Isso vai acontecendo aos poucos, é um processo. E aí quando você percebe, sua vida inteira gira em torno disso. Então, esse episódio é sobre work-life balance. E a gente não vai falar de work-life balance idealizado, romantizado, daquele jeito inalcançável. Aqui a gente vai ser bem realista e falar de uma forma prática como é possível a gente equilibrar mais esses pratinhos da vida e ter um pouco mais de work-life balance na nossa rotina. Tem uma coisa que a gente já falou aqui num outro episódio, então eu não vou nem aprofundar tanto, porque já tem 15 minutos falando sobre isso. É o episódio Você Confundiu Estar Ocupada com Estar Sendo Produtiva. Episódio 50, vocês vão encontrar aqui no Spotify. Mas basicamente a gente vive numa era onde se romantiza viver 100% do tempo ocupado. Então você olha pra uma pessoa que tem uma agenda cheia e aí parece que essa pessoa é muito importante. Aí você vê uma pessoa que tá exausta na sexta-feira, ela tá o auge do cansaço e isso vira símbolo de produtividade. E pior de tudo, hoje descansar pra muita gente começou a virar motivo de culpa. Então a pessoa não descansa porque ela vai se sentir culpada se ela tiver esse momento dela. Ou seja, a gente tá num momento como sociedade onde parece que o tempo todo existe uma pressão silenciosa, às vezes nem tão silenciosa, pra você estar fazendo mais e mais, produzindo mais, respondendo as pessoas mais rápido, aproveitando mais oportunidades, não deixando nada passar. E eu acho que, principalmente quando você gosta do que faz, isso fica ainda mais confuso. Porque no fim do dia, trabalhar 12 horas por dia, quando você ama o que você faz, não parece sofrimento. Parece dedicação, parece propósito, que você está vivendo ali a sua missão. Mas, mais uma vez, é muito delicado a linha tênue entre você estar envolvida com o trabalho e você viver 100% absorvida por ele. E aí, voltando para minha história do ano passado, eu comecei a entender que a minha rotina inteira girava em torno do ato de trabalhar. E o pior, a minha personalidade era sobre quem eu era no trabalho. Inclusive, enfim, isso foi muito tema de terapia. Eu falei muito disso ano passado, porque eu fiz aniversário e aí vários dos meus amigos mais próximos, uma palavra que estava em todos os parabéns era tipo, cara, você é uma pessoa incrível, você é uma profissional que eu admiro. Era sempre sobre o lado profissional. E aí eu tive uma crise também que eu fui pra terapia e fui falar, eu não posso ser só isso, sabe? Eu não posso ser resumida ao meu trabalho. Então essa foi uma dos outros estopins que me fez entender que eu não só precisava viver para além do trabalho, mas eu precisava que a minha personalidade também não fosse resumida a isso. E é muito ruim quando você entra nesse modo, porque a sua cabeça não desliga, ela não separa o momento que você sai do escritório e vai para casa viver sua vida, do momento que você tá lá no escritório trabalhando. Então eu tava sempre pensando em alguma entrega pendente, em algum projeto, uma ideia, alguma coisa que ficou faltando ali em termos de trabalho. E aí tem uma frase que eu não vou lembrar agora onde eu vi, mas que ficou muito na minha cabeça, que é a seguinte: tem gente que perde a vida tentando construir uma. Essa frase também foi um super baque, porque foi quando eu entendi que o problema não era eu amar o meu trabalho, mas era justamente eu não existir para além dele.
E tem uma coisa muito sutil, que esse desequilíbrio acontece nas pequenas coisas. Por isso que é tão difícil a gente, de cara, identificar que a gente tá em desequilíbrio no sentido de work-life balance. Ele normalmente aparece em pequenas decisões repetidas. Então, você começa a responder mensagem do chefe tarde da noite, você leva o computador para todo lugar. Gente, essa sou eu. Eu tô começando a desapegar, nem todo dia eu levo o computador para casa. Mas esse é um sinal de que você tá em desequilíbrio. Você cancela programas pessoais porque essa semana tá corrida. Isso é um clássico. Eu me vi ano passado vendo pouquíssimo as minhas amigas da escola, por exemplo, simplesmente por ou falar que a semana tava muito corrida e realmente ficava no escritório até altas horas, ou por estar tão exausta. Então, eu chegava na sexta-feira tão cansada que eu não tinha energia para dedicar a esses eventos sociais. Outra coisa que acontece, você começa a virar uma pessoa que não tem hobbies e nem outros interesses. Porque todo o tempo e energia que você teria para essas coisas acaba sendo sugado pelo trabalho. E aí, aos poucos, você vai deixando de alimentar outras áreas da sua vida. Só que essas áreas são justamente as coisas que sustentam a gente emocionalmente, são os pilares. Então, amizades sustentam, o lazer sustenta, o descanso, você ter momentos sem performance também te sustentam. E aí vamos voltar para o ponto que eu trouxe ali atrás sobre quando a sua identidade vira só o trabalho. Para mim esse é um dos pontos mais delicados. Quando o trabalho vira sua principal fonte de identidade, qualquer coisa relacionada a ele ganha um peso emocional muito maior. O que eu quero dizer com isso? Um erro que você comete no trabalho parece que é um erro seu, assim, a sua personalidade, a sua pessoa física não é capaz. Aí uma crítica que alguém te faz no trabalho parece muito mais pessoal do que deveria ser. Uma fase ruim do tipo, não estou trazendo resultado no trabalho, parece um colapso, parece que você é fraco, você é ruim. Então, quantas vezes ano passado eu não me vi também numa situação de... Eu trabalho numa área comercial, né, onde meu resultado é 100% numérico. Então, todos os meses, eu sei se eu estou bem ou ruim em termos de resultado. E isso foi uma das coisas que eu falei muito na terapia também, no sentido de o meu valor como pessoa não pode ser associado somente ao fato de eu ter batido minha meta esse mês ou não. Porque eu entrei nessa armadilha de começar a me mensurar pelo meu resultado no trabalho. E foi aí que a minha psicóloga me falou da importância da gente começar a entender que o nosso valor, ele tá em várias caixinhas, em vários pratinhos da vida. A gente não pode depositar todo o nosso valor em um único aspecto. E o aspecto trabalho é um dos mais perigosos da gente depositar o nosso valor, porque nem sempre depende 100% da gente. Tem muitas variáveis. A forma como a gente vai ser percebido no trabalho, o nosso resultado do mês, enfim. E uma ótica que eu quero trazer aqui para esse episódio é que o work-life balance talvez não seja o equilíbrio perfeito. Porque quando a gente pensa em equilíbrio, a gente vem muito na nossa cabeça aquela imagem da balança, onde os dois lados estão super equilibrados, eles estão ali mais ou menos na mesma altura. Mas muitas vezes, eu não vou conseguir desenhar isso aqui, mas eu quero que você imagine uma imagem de equilíbrio um pouco diferente de uma balança em perfeita harmonia. Que você pense no equilíbrio como uma linha que, ora, ela vai estar muito em cima, muito alta, outras horas ela vai estar muito embaixo. Como se fosse um zigue-zague, assim. No fim do dia, isso é um pouco do equilíbrio. Então, o que eu quero dizer com isso? Não necessariamente você ter o work-life balance na sua vida é você estar sempre 50% focado em trabalho e 50% do seu tempo, da sua energia em vida pessoal. Porque isso é impossível. Mas é uma provocação muito mais de você entender que na sua vida vão existir fases onde o trabalho vai demandar mais de você e você vai ter que estar 60%, 70% da sua vida focado em trabalho. Outros momentos que a família vai exigir 80%, você vai ter só 20% para focar em trabalho e por aí vai. O ponto é você justamente perceber quando um dos pratinhos está pesado demais e ele está esmagando os outros. Bom, contei toda essa história da minha grande crise de identidade, esse momento no passado que eu percebi que o meu equilíbrio de vida pessoal e trabalho não estava tão equilibrado. Contei tudo isso para contar agora algumas das pequenas coisas que começaram a mudar a minha rotina, como que eu reverti essa situação. A primeira dessas coisas foi simplesmente começar a incluir pequenas coisas diferentes no meu dia a dia. E aí, quando eu falo pequenas coisas, é literalmente marcar um jantar com as amigas de segunda-feira, num dia atípico, que normalmente eu não faria nada, chegaria em casa e dormiria. Outra coisa, me inscrevi numa aula de cerâmica com a minha mãe num final de semana e a gente passou a manhã inteira, mão na massa ali, montando uma peça do zero. Fiz aula de culinária, uma aula de massa fresca e a outra aula de sushi com grupos de amigos diferentes e foi muito legal a experiência.
E também eu aprendi, bem iniciante, tá? Eu não posso dizer que eu aprendi, mas eu fiz uma aula de crochê com a minha mãe, que ela é especialista muito boa nisso. Tô jogando alguns exemplos aqui das várias coisas que você pode testar, incluir na sua rotina. Todas essas coisas me tiraram um pouco do ambiente do trabalho, quebraram a minha semana ali, porque uma semana onde eu só iria pro escritório e voltaria pra casa, passou uma semana onde eu fiz 1 milhão de coisas diferentes, testei um esporte novo, fui pra aula de cerâmica e por aí vai. E com isso, eu fui diminuindo o peso que o trabalho tinha na minha vida naquela semana. Eu balanceei um pouquinho mais as coisas. E aí, quando a gente fala daquilo, da personalidade também, eu fui descobrindo coisas sobre mim mesma que eu não saberia se eu não tivesse testado essas atividades diferentes. E como em todo episódio a gente gosta de trazer algumas dicas práticas, vamos entrar nelas aqui. Bom, a primeira delas, e talvez mais óbvia, mas pare de preencher qualquer tempo livre com trabalho. Então, quando a gente fala isso de levar o computador para todo lugar que você vai, de ficar até tarde da noite trabalhando, isso pode até ser uma fuga, mas tenta ocupar o seu tempo com essas outras coisas, que aí naturalmente você vai ver que você não está preenchendo qualquer tempo livre com o trabalho. A segunda dica, no meu caso, foi olhar para os meus processos no trabalho e entender aonde eu conseguiria ser mais eficiente. Eu falei um pouco disso também já em algum episódio sobre a questão da eficiência. E eu comecei o ano de 2026 muito com essa palavra na minha cabeça. Eu falei, cara, esse é o ano, pra mim, vai ser o ano da eficiência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero conseguir fazer tudo que eu faço no trabalho hoje, ficando, 10 horas por dia trabalhando, eu quero fazer em 8, por exemplo, tá? Ou seja, otimizar processos. Eu quero entender como a inteligência artificial pode me ajudar a fazer mais com menos tempo. Entender onde que tá o gap ali, tem alguma atividade que eu faço hoje que tá me demandando muito mais tempo do que deveria? Então eu comecei a fazer esses questionamentos e foi nítido o que eu consegui mudar, assim, do começo desse ano de 2026 pra cá, já. Eu tô conseguindo fazer o tanto de trabalho que eu fazia no passado, talvez até um pouco mais, com muito menos tempo. Então, claro, isso é muito peculiar de cada empresa, cada trabalho, mas eu acho que vale você olhar um pouco para si e entender, será que não tem alguma coisa que tá me atrapalhando, me deixando mais lento em alguns processos? A terceira dica é você voltar a ter coisas na sua vida que não gerem resultado. E aí eu tô falando de fazer as coisas só por fazer, não necessariamente só atreladas à performance. Então, volta um pouco naquilo que eu falei da aula de cerâmica, mas aqui talvez pode ser também você começar um esporte diferente, sem uma pressão necessariamente de você ser bom naquilo. Porque a performance, ela tá muito ligada ao trabalho, querendo ou não. Então, quando a gente começa a incluir algumas outras coisas, como hobbies mesmo, na nossa rotina, a gente acaba tirando um pouco esse peso do resultado o tempo todo. Bom, como conclusão, eu queria dizer aqui que o trabalho pode ser uma parte muito bonita da nossa vida. Inclusive, eu li um texto na Rising essa semana que me fez pensar bastante sobre isso, assim, o significado que a gente dá para o trabalho. E, enfim, no fim do dia, construir coisas e se sentir útil, se sentir com um propósito é muito importante. Você se sentir realizada profissionalmente é muito importante. Mas o problema é quando isso vira a sua vida toda. Então, esse cuidado e esse olhar para quando isso está ocupando um espaço muito maior na sua vida do que deveria é sempre bom, porque no fim o sucesso perde um pouco de sentido quando você constrói ele sem tempo de viver a sua própria vida. E para fechar, eu quero dizer que work-life balance não é você trabalhar pouco, nem menos. Talvez seja sobre você continuar existindo para além do trabalho. Eu espero que esse episódio tenha sido útil. Comenta aqui o que você achou, como que você lida com isso na sua vida, e eu te vejo num próximo episódio. Esse programa foi produzido por TNS.